Quando Christian Cravinhos, irmão do namorado de Suzane e cúmplice no assassinato do casal von Richthofen, comprou uma moto importada bastante cara usando dólares, a polícia o ligou às investigações e encontrou um elo para indiciar os 3 acusados. Mas foi com a detenção do rapaz, que na época tinha 27 anos, que tudo mudou. Menos de 2 semanas depois do fato, Christian não aguentou a pressão dos interrogatórios e confessou o crime. Na sequência, quase simultaneamente, Suzane e Daniel também contaram que tinham planejado e assassinado as vítimas. Nesse momento, a investigação foi para a etapa seguinte, identificação da arma do crime. Mais um fato que chocou a sociedade, já que o material usado para tirar a vida do engenheiro e da psiquiatra foi construído pelo próprio genro. Até hoje, as roupas usadas por eles e a arma não foram localizados. O Christian, ele não tinha como justificar os dólares. Ele falou que estava fazendo economia. Ele trabalhava, ele era músico, falava que esse daí era dólar que ele tinha ganhado da avó, que ele estava economizando. Aí nós começamos assim a conversar com ele, falando, filho, você é usuário. Porque ele admite ser usuário de maconha. Aliás, os 3 fizeram uso naquele dia. E, via de regra, quem está comprometido com alguma dependência não é uma pessoa que costuma guardar economias, ainda mais em dólar. Aí o que acontece? Ele acabou não suportando a própria pressão do que ele fez, porque chegou um momento que ele falou, eu sabia que a casa ia cair. Quando eu apareci com essa moto, quando todo mundo viu o que estava acontecendo, meus amigos falaram. Aí ele narra que foi um crime planejado, que ele participou ativamente, que foi ele que golpeou a Marísia, e ele participou desse crime para ajudar o irmão, a quem ele devia um favor. E foi assim, praticamente simultâneo, tá? Um conta, o Daniel e a Suzane estavam em outras salas, o Andréas também, tá? Aí já conversa-se com os 2, eles admitem a prática do crime. A partir desse momento, nós já tínhamos aí mais do que a certeza. Aí era a confissão do crime mesmo. Aí o Christian conta, né, que o crime foi planejado, eles entraram sim no carro da Suzane, quando o vigia viu. A Suzane subiu a escada, deu sinal para a ação começar, ele foi para o lado da cama da mãe da Marísia, o irmão foi para o lado do Manfred, golpearam, a Suzane foi buscar a jarra d'água, aí ele jogou a água, a toalha, colocou a mão lá, assim, para sufocar a Marísia, enquanto o irmão matava o Manfred, e a Suzane havia pego o saco, colocado na ponta da escada, e aí a cena do crime foi montada. Após o crime haver sido cometido, o Daniel, que conhecia um fundo falso, num guarda-roupa que havia lá, retirou uma arma, jogou no chão, próximo à mão do Manfred, para simular um latrocínio, reviraram o quarto, desceram, foram até o escritório, reviraram o escritório, pegaram os dólares e euros, de uma pasta de couro, pegaram uma faca da cozinha, rasgaram a pasta e de lá subtraíram o dinheiro, se trocaram, botaram as coisas deles num saco de lixo, jogaram o saco de lixo na avenida, foram pegar o Andréas lá na Red Play, na Lan House, aí retornaram. O Daniel, ele fala, porque o rosto dele estava marcado com umas bolinhas. E nós não estávamos conseguindo assim, atinar qual é o instrumento de crime contundente que poderia causar aquele ferimento. Aí ele nos explicou que era o perfil do armário de aço. O Daniel era muito habilidoso. Ele praticava modelismo. O que ele fez? Pegou esses perfis, que aqui são assim, encaixou e recheou com a madeira, com aquela madeira, acho que é bálsamo, que é a madeira do aeromodelismo. E aí ele constrói esse instrumento de crime e esses perfis, eles têm os furinhos. São esses furos que ficaram gravados. Então, só o autor poderia nos dizer o que foi, porque o instrumento do crime não foi localizado. Nem as vestes, porque eles ensacaram e jogaram fora. A
relação da família von Richthofen foi muito questionada na época, tanto pela mídia quanto pela população em geral. E o tema mais levantado era a forma como eles se relacionavam. Afinal, que poderia levar uma filha a planejar a morte dos pais de forma tão fria? Uma família sem emoção, sem sentimento, que elas não viviam. Não viviam no lado da convivência, do receber carinho, do dar carinho, talvez do ter prazer em estar ali dentro do convívio familiar. Era uma situação onde cada um tinha a sua vida, ela e o Andrés com muitas restrições e seguindo uma linha rígida de um patriarca, onde não era permitido errar. A gente vê, por um lado, eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe brigava comigo para arrumar o meu armário. Eu não conseguia nunca deixar tudo ajeitadinho, mas era obrigado. Mas sempre lá parecia que tinha medida. Era tudo impecável. É um ambiente que parece, vamos dizer, a casa foi montada como se fosse um estúdio, onde todos os detalhes foram delicadamente tratados, mas ninguém habita ali. Ninguém com emoção. Era uma família muito fechada. Assim, o Manfred trabalhava, a Marísia trabalhava, eles tinham uma vida social, mas mais restrita. E não eram assim, os vizinhos nos contaram que não era uma casa assim que havia muita festa, que faziam uso de churrasqueira, da piscina, nada disso. Eles eram mais fechados, mais reservados. Então era uma família mais reservada. Isso que a gente apurou. Agora, assim, o que acontecia ali dentro da residência, só eles. Os que se foram e os que ficaram, né? A relação dos irmãos Cravinhos com Suzane, a influência que ela tinha sobre eles e sua postura sempre fria e calculista frente aos fatos, também fez surgir uma curiosidade em quem acompanhava a história. E mais um aspecto sobre a personalidade da jovem foi levantado, dessa vez relacionado à sua sanidade mental. A Suzane sempre se apresentou tranquila, sempre negando os fatos até o último momento. Então isso chamou a atenção, a própria postura dela. O que nós apuramos? Estudada, falava 3 idiomas, assim, nível universitário, instruída e fria. Como conceber para uma jovem que tem tudo cometer esse tipo de crime? Você tem de um lado a doença mental e tem do outro lado a normalidade mental. Da mesma forma que você tem a noite de um lado e o dia do outro. E entre a noite e o dia, você tem a aurora, que não é nem noite e nem dia. Na loucura é igual. Você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça, que é exatamente que a Suzane habita. Ela é uma fronteiriça. Ela não é nem louca e nem normal. Ela é fronteiriça. Um Daniel, de uma certa forma, arrependido, o Christian, um perdido, e uma geladeira. Que é uma pessoa que não consegue derramar uma lágrima. Ela vai no dia seguinte à piscina e ao mesmo tempo ao enterro dos pais. Ela é absolutamente egocentrada. No dia do julgamento, ela ficou absolutamente impassível em frente do júri, do juiz, das testemunhas, e apenas chorou quando ela soube que ela foi condenada a 40 anos ou 45 anos de pena. Então, quando a coisa pega nela, ela se manifesta. Quer dizer, ali estava sendo julgada a vida dela, estava sendo julgado a morte do pai, da mãe. Então, ela é uma pessoa que não é doente mental, que delira, que alucina, isso ela não é. Mas ela também não é normal. A deformidade dela está justamente no querer, no fazer e nos sentimentos. O Daniel já é assim, ele já é mais simpático,
mais caloroso, afetuoso. Então, o que a gente observa é que aí houve uma complementação, mas dava a impressão que a Suzane tinha uma ascendência sobre o Daniel. Isso ficou claro desde o início. Então, este poder de sedução faz com que ela consiga muitas coisas que ela não é capaz de fazer sozinha. Por exemplo, matar os pais é difícil, porque precisa de força. Então, ela urde um determinado tipo de plano para que aquele seu desejo dê certo. O namoro deles foi proibido até por causa da diferença de estudo, de classe social, tudo. Porque o Manfred, ele queria o melhor para a filha. Tanto que ela era uma moça viajada, estudada, e ele planejava que ela fosse concluir os estudos fora do país. E a família do Daniel não representava isso. Embora lá ela tivesse o afeto que talvez ela não encontrasse na casa dela. O Christian sabia que ia acontecer, que ele ia acabar preso por causa da repercussão. O Christian, assim, ele é mais, dos três, se é que pode falar, é o mais inocente. Tanto que é o primeiro, inclusive, que fala o que aconteceu, porque ele já sabia que eles iam ser pegos. Disseram eles que foi por amor. Porque o que aconteceu? Um tempo antes, o Manfred e a Marísia viajaram. Ficaram dias fora, um mês fora. E o Daniel se mudou para lá. Aí eles viveram uma lua de mel antecipada. E como o Manfred não estava mais apoiando o namoro dos dois, inclusive tinha planos de mandar a Suzane estudar fora do país, eles começaram a tramar isso. Essas pessoas fronteiriças, elas parecem brilhantes em determinadas coisas, mas são absolutamente limitadas em outras. Tanto é que o plano que ela fez é um plano absolutamente pueril, daquela forma como ela faz, não é? Porque tudo foi uma simulação, porque eles mesmos depois vão nos dizer, após a confissão, que eles se prepararam assistindo um programa de televisão. Ela leva meias de nylon para não ter pelos. Usam luvas para não deixar impressões digitais, né? Então isso aí tudo me leva assim, alguém que via CSI. Porque se eu encontrasse a impressão digital dela na casa, ela morava lá. O Daniel, os pais estavam viajando, ele ficou lá 30 dias morando na casa. E eventualmente o irmão deve ter ido alguma vez na casa. Então, o fato de ter impressão digital ou algum pelo não me inocentaria ou daria culpabilidade a nenhum dos três. Então eles tomaram aqueles cuidados que eles viam na televisão, em produção americana. Então eles cometeram esse crime após toda uma fase de preparo, embasados em seriado americano. Porque eles acharam de caprichar ao máximo para que fosse um crime sem suspeito. Veremos no próximo bloco do nosso programa de hoje que, no caso Suzane von Richthofen, a polícia também usou uma tendência entre parricidas, pessoas que matam seus próprios pais ou avós, para agregar dados ao processo. De acordo com uma pesquisa científica, indivíduos que cometem esse tipo de crime costumam escolher a data do acontecimento baseada em algum dia especial, padrão que a jovem Suzane seguiu ao matar seus pais próximo ao dia do seu aniversário. Vamos a mais um break. Voltaremos em instantes com a última parte do doc de hoje.